Bom dia, boa tarde e boa noite, alunautas. Aqui é o professor Kalil e hoje vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre gráficos, gráficos de dois tipos, setores e linhas. Eu vou mostrar para vocês como esses dois tipos de gráfico funcionam mais ou menos, para vocês terem uma noção e quando encontrarem um gráfico não se assustarem aí, já que eles são muito usados, né? Então primeiro vamos começar com o gráfico de setores, que é esse gráfico circular aqui, que também pode ser chamado de gráfico de pizza, já que ele lembra uma pizza e suas fatias, né? Esse gráfico é muito usado e ele tem algumas propriedades, algumas coisas, assim, como que ele é construído, né? Então, esse gráfico ele segue uma seguinte regra: a área, a área da parte que representa cada objeto, ou seja, aqui nesse daqui temos o gráfico do estoque de um supermercado qualquer, dividido em três setores: alimentos, limpeza e roupas. Então, a área que representa alimentos, toda essa área azul, ela é proporcional à quantidade de alimentos em relação à quantidade total do estoque. Ou seja, se isso for um pouco complicado, vamos destrinchar melhor esse argumento. Ou seja, essa frase: a área de determinado objeto, de determinada coisa que estamos representando, ela é proporcional, o símbolo significa proporcional, ao valor, ou à quantidade, ou quantidade. Ou seja, ela é proporcional. Ela, quanto mais você tiver de alimentos, mais área vai ter, ou seja, maior vai ser a parte colorida de azul. Então, como funciona? Se você somar, nesse caso aqui temos em porcentagem, então está um pouco mais simples. Mas para construir um gráfico de setores, normalmente, o que acontece é que a primeira etapa a gente soma todos os valores. Então, a gente soma os valores de cada coisa, ou seja, soma alimentos com limpeza com roupas. Nesse caso vai dar 100%. Então a gente soma os valores e essa soma a gente vai colocar em uma regra de 3 como proporcional à área total do círculo. Ou seja, essa soma vai ser equivalente à área total. Calma. Equivalente à área total do círculo. E para decidir qual vai ser o tamanho de cada fatia da pizza, a gente faz a seguinte regra de 3. A gente faz que o valor, a área que a gente quer colocar, vamos supor, a área de alimentos está para o valor do alimento, ou seja, vamos colocar aqui 64%, assim como a área total do círculo vai estar para o valor da soma total de todos os produtos, no caso, né? Que nesse caso dá 100%. Em porcentagem é muito simples, mas poderia ser em números também, porque a proporcionalidade se mantém e no fim vai dar a mesma coisa, né? Como já está em porcentagem é porque tá bem fácil. Que no fim o que vai acontecer é que a área dos alimentos vai ser 64% da área total. Ou seja, essa fatia azul ela é 64% da área do círculo. Essa fatia vermelha é 20% e essa fatia dessa cor estranha aqui é 16%, esse amarelo aqui. É bastante simples, mas com muitos setores a gente pode se confundir, já que não estamos muito habituados
em diferenciar tamanho. Já vemos que é bem difícil você decidir qual é o maior, se é limpeza ou roupas, sem ter o número. Então é sempre bom, se você for construir um gráfico de setores, colocar o número também, para não ter dúvidas, né? Porque se não tivesse o número, imagina, a gente ia ficar meio confuso entre roupas e limpezas, quem tem maior. Alimentos não. Alimentos é claramente o que possui maior quantidade no estoque do supermercado. Vamos agora para o gráfico de linhas. Aqui está pronto já o nosso gráfico de linhas. Este gráfico ele representa o preço de dois tipos de frutas naquele mês do supermercado e como esse preço estava em cada mês. E ele foi sendo conectado os pontos, né? A gente ligou os pontos para ter linhas. Então o que acontece? No gráfico de linhas a gente tem dois elementos básicos aqui, que são os dois eixos, né? Assim como no gráfico de barras também temos esse eixo e esse eixo. São eixos. Normalmente o eixo Y, que é o eixo vertical, ele vai ter valores, ou seja, normalmente o Y, vamos colocar valores, ou seja, preços, quantidades, atribuições dos objetos. E no eixo X, que é o de baixo, que é o horizontal, nós vamos atribuir estados, ou seja, normalmente o mais comum é tempo, ou estados, né? Uma coisa que o objeto vai evoluir e ele vai evoluir nesse eixo, assim. Quanto mais esse eixo anda, esse objeto muda de característica. Nesse caso aqui nós estamos usando o tempo, né? Então quando o mês passa, o preço muda de cada um dos objetos. Normalmente a linha representa alguma coisa que vai estar aqui na legenda do gráfico, né? Essa daqui é a legenda do gráfico. Ou seja, o azul significa o preço das bananas evoluindo no tempo. E o vermelho o preço das maçãs evoluindo no tempo. Desse gráfico podemos tirar algumas conclusões, né? Primeiro, cada linha representa um objeto, senão ficaria muito confuso se a gente tivesse uma mesma linha representando um objeto, a não ser que eles fossem idênticos ou sofressem as mesmas alterações, né? Se o preço da banana e da maçã fossem iguais sempre, eles seriam representados por uma linha só. Mas como não são, a gente tem que representar eles por duas linhas. A gente constrói o gráfico de linhas ligando os pontos. Então a gente pega o preço em cada tempo. Em janeiro a gente anotou o preço, em fevereiro a gente anotou o preço, em março a gente anotou, em abril também, e ligamos os pontos. E assim temos uma linha. O que acontece é que com essa linha fica mais fácil de prever tendências, ou seja, o que pode acontecer com esse preço. E prevendo as tendências a gente pode explicar melhor os fatos, né? Explicar fatos. Ou seja, sabemos que em janeiro para fevereiro o preço das frutas aumentam. Já vendo que pelo menos maçã aumenta e banana também aumenta. Porém, de fevereiro para março, o preço da banana continua a aumentar, mas o da maçã cai bruscamente. Ou seja, alguma coisa acontece só com a maçã de fevereiro e março. E de março para abril, o preço da banana cai um pouquinho e o da maçã permanece constante. Então, o preço das frutas se altera pouco de março para abril. Ou seja, usando essas comparações e essas linhas, podemos visualizar um padrão entre o comportamento, né, do preço das frutas. Isso podemos usar fazendo as analogias com qualquer outra coisa, podemos descobrir várias coisas se colocarmos elas em um gráfico de linhas. Tudo bem? Então era isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês.